Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1 a 1 entre Liverpool e Manchester City. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, jogo muito bom, essa que é a verdade, ficou 1 a 1, mas poderia facilmente ter sido um 3 a 2, 3 a 1 para o Liverpool, produziu mais que o City, né? Enfim, vamos falar primeiro como é que foram os gols da partida. O gol do Stones, primeiro, foi uma cobrança de escanteio do De Bruyne. Acho que foi o Ake, tirou o McAllister do primeiro pau com um empurrão de corpo, assim, lance normal de jogo. O Stones infiltra, o Darwin Núñez não acompanha, ele sai cara a cara, dá o toquezinho, tira do Keller, faz 1 a 0. E o gol do McAllister é logo no início do segundo tempo, passe errado do Ake, coisa rara. O Ederson acaba fazendo o pênalti, não tinha muito o que fazer. E aí, o pênalti no Darwin Núñez, né? Eu acho que é esse lance daqui, inclusive. Se der pra vocês verem, que é o Ederson fazendo a falta no Darwin Núñez. O McAllister bate cruzado, alto, forte, golaço. Faz o gol do empate em 1 a 1. Então, destaques da partida, primeiro do lado do Liverpool. Já queria destacar que, na minha visão, o Liverpool fez uma partida melhor do que o City, tá? O City em alguns momentos conseguiu ter mais a bola, fazer troca de passes envolventes, normal do City, né? Mas o Liverpool foi muito mais incisivo, estava mais próximo do gol a todo momento. Porém, esse time do City é muito forte, né? Até quando o Liverpool estava lá em cima pressionando, atacando, o Doku finaliza uma bola na trave, enfim, um jogaço. Destaques do Liverpool, já começa aqui na zaga, o Quansah muito bem, o Van Dijk muito bem, o McAllister jogou demais, o Luiz Dias, cara, o Luiz Dias é polêmico, tá? Porque dá ao mesmo tempo pra falar que ele fez uma péssima partida e que ele fez uma grande partida. Porque foi um cara que perdeu as grandes chances do Liverpool. Normalmente quem faz isso é o Darwin Núñez, mas dessa vez foi o Luiz Dias que perdeu as chances. Perdeu pelo menos duas chances claras. Depois de um passe do Salah e depois de um passe do Darwin Núñez. Porém, depois que ele perde esses gols, normalmente o jogador perde a cabeça e desanda tudo. O Luiz Dias cresceu na partida, fez jogadas espetaculares, lançamentos bons, dribles, deixou o Walker no chão umas 2, 3 vezes. Enfim, depois que ele perde esses dois gols, a torcida do Liverpool, ao invés de vaiar, começa a incentivar ele e ele cresce demais no jogo. Então, o Luiz Dias se divide em duas partes nesse jogo. Os gols perdidos, muito mal, e as jogadas espetaculares, muito bem. Então, se ele tivesse aproveitado as chances dele, o Liverpool teria vencido o jogo. Acabou desperdiçando. O Darwin Núñez foi bem, criou boas jogadas, enfim. Entraram o Salah entrou muito bem. Entrou o Gakpo, eu não gosto do Gakpo, eu prefiro muito mais o Darwin Núñez. E olha que o Darwin perde muitos gols, tá? Mas pelo menos ele agrega mais na criação das jogadas. Entrou o Robertson muito bem na esquerda também. Destaques do City. O Ederson saiu machucado, entrou o Ortega e o Ortega entrou muito bem, fez grandes defesas. O Ake deu a entregada para o pênalti no Darwin Núñez, por mais que seja um grandíssimo zagueiro, eu gosto muito dele, é um dos melhores zagueiros do mundo. O gol do City só sai por causa dele, que ele tira o McAllister do primeiro pau e aí que o Stones ataca o espaço e faz o gol do City. Mas é ele que dá a entregada pro gol do Liverpool, né? Não tem muito o que dizer. Ali é mais falha do Ake do que o Ederson por ter feito o pênalti. O Walker, depois que o Luiz Dias cresceu no jogo, o Walker foi completamente amassado. O Luiz Dias estava fazendo o que queria ali pela ponta esquerda. Antes disso, vinha fazendo uma atuação bem segura, bem tranquila, mas o Luiz Dias, depois que ele perde os gols, começou a fazer o que quis com o Walker. O Stones aproveitou para fazer o golzinho dele, né? Atacou bem o espaço. O Rodri distribuindo o jogo. O Foden eu achei abaixo, não conseguiu criar tudo que pode. O Bernardo também achei abaixo. O De Bruyne também achei abaixo, meio sumido. O Álvares mais ainda. E o Haaland desaparecido, cara. O que normalmente são os destaques do City, desse meio para frente, né? Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland, sumidos no jogo. E é por isso que o Liverpool estava mais próximo da vitória, quase que o tempo inteiro. Se o Haaland tocou na bola 20 vezes, foi muito, cara. Haaland completamente sumido, deu nem pra perceber que ele jogou. Entrou o Kovacic, entrou bem no meio de campo. O Guardiola tira o De Bruyne para colocar o Kovacic, parece uma mexida ruim, mas o City melhora no jogo, perde a capacidade de passe do De Bruyne, mas ganha um clone
do Rodri, basicamente. Ganha mais um cara nessa armação e começa a ter mais a bola a partir disso, melhorando a partida, tá? Porque equilibrou um pouquinho as ações. O De Bruyne não tem a intensidade de um Kovacic, até porque o Kovacic é um jogador mais recuado. E aí incorpora esse meio de campo melhor do City. O Doku entrou muito bem no lugar do Álvares, tá? O Doku muda o jogo, entra ele pela esquerda, faz dribles, finaliza, chuta uma bola na trave, entrou muito bem. E o Ortega também entrou muito bem, tá ok? As três mexidas do City foram boas. Os três entraram muito bem e melhoraram o City. Do outro lado, o Salah e o Robertson entraram bem e o Gakpo nem tanto. Estatísticas. 19 chutes do Liverpool sendo 6 no gol, 10 do City sendo 6 no gol. Sendo que primeiro tempo ficou 7-7 em finalizações, segundo tempo, ou seja, 12-3 em finalizações para o Liverpool. O City fez um jogo bem parelho no primeiro tempo com o Liverpool. Segundo tempo, o Liverpool começa muito melhor, cara. Produz mais finalizações, o Ortega é muito exigido. Porém, mesmo assim, o City ainda encontra um chute na trave com o Doku. Então, um jogo bem pegado. Eu diria que a maior parte do segundo tempo o Liverpool esteve melhor. Porém, em um contra-ataque, o Doku quase faz o gol. Então, cara, foi um jogo espetacular. Posse de bola quase que 50 para cada lado. O City teve mais a bola no primeiro tempo e o Liverpool muito mais no segundo, né? Passes quase iguais, faltas só 16 para um jogo tão importante. É pouco. Amarelos 3 para o City, escanteio 7 para o Liverpool, 4 para o City, que nem eu falei, o Liverpool com mais volume de jogo. Impedimento 6 do Liverpool, 1 do City. O City trabalha mais a bola, o Liverpool é uma jogada mais direta muitas vezes. O Liverpool então na segunda colocação com 64 pontos e o City na terceira com 63 pontos. O Arsenal na liderança com 64 pontos. Premier League vai ficar na mão de uma dessas três equipes, né? Já ficou claro isso daqui. Depois dos momentos que o Aston Villa estava lá em cima, voltou ao padrão de oscilar. Perde agora por 4-0 para o Tottenham. Pode desistir do título, tá? 8 pontos aqui para o terceiro colocado. E não é qualquer terceiro colocado, é o Manchester City. Mesmo se o Aston Villa ganhasse todos os outros jogos que vai fazer, o City teria que perder 3 jogos. E isso é quase impossível pelo nível do City. Então, o Aston Villa desiste do título, tá? Pode desistir. Fica entre essas três equipes. A que eu acho mais confiável é o City. Depois, o Liverpool. Depois, o Arsenal. Para mim, tá invertido essa tabela. Então, tá tudo em aberto. Tudo pode acontecer nessa reta final de Premier League. Três equipes que hoje são as melhores da Inglaterra. Vivem um momento bom. O Arsenal se complicou na Champions, né? Vamos ver se consegue reverter esse placar contra o Porto. Porém, essa Premier League ainda vai ter muita emoção. E esse foi o último confronto entre Klopp no comando do Liverpool e Guardiola no comando do City, né? Já que o Klopp vai embora do Liverpool no final da temporada. Enfim, jogaço. Jogaço espetacular. Qualquer equipe poderia ter vencido. Pelo volume de jogo no segundo tempo, o que teve mais próximo de fazer gol era o Liverpool. Porém, ao mesmo tempo, quem é que meteu a bola na trave foi o City. Então, um jogaço, qualquer equipe poderia ter vencido ou empatado, como foi o que aconteceu. Enfim, o craque da partida, só para fechar, eu acho que dá para destacar alguns. O Quansah, eu gostei demais, fez uma partida muito acima da expectativa. Que mais? Darwin Núñez jogou bem. O Salah entrou bem. O Ortega, quando entrou muito bem. O Doku entrou muito bem. O Kovacic entrou muito bem. Eu acho que do City, os principais destaques são os três que entraram, tá? O Ortega pegando muito. Eu acho que ele tá o principal destaque do City, porque se não é ele, talvez o Liverpool tivesse vencido. O Doku entrou muito bem na ponta esquerda e o Kovacic entrou bem no meio. Mas o que foi decisivo para manter o empate foi o Ortega. Então, para mim, o melhor do City, Ortega, depois o Doku, depois o Kovacic, e aí a gente analisa algum outro titular. Mas para mim, os três melhores esses e o principal, o Ortega. E do lado do City, dá para destacar o Quansah, o McAllister, o Salah. Quansah, McAllister, Salah e Darwin Núñez. Mas para mim o melhor, o McAllister, tá? Então fica entre McAllister e o Ortega. Como o Ortega foi decisivo para o empate, para mim, craque da partida foi o Ortega pelas defesas que fez. Mas poderia ter sido qualquer outro jogador, tá ok? Jogo muito bom, do mais alto nível. Não à toa, Liverpool e Manchester City.
Enfim, foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você qual que foi o craque da partida. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.